fiquei pensando, né? Jesus entrou em Jerusalém assentado sobre um animal de carga. Ele não estava numa carruagem com pompa, mostrando riquezas, poder, nada. Ele entrou com simplicidade. Isso ensina para a gente uma grande lição. Às vezes a gente se ilude nas aparências e não enxergamos o ser humano que está revestido dessa aparência, né? Olhamos a matéria, mas não vemos o irmão, o seu ser espiritual, né? Que habita essa matéria, e acabamos nos enganando. Porque nós ficamos com o ouro da matéria e nós jogamos fora o ouro do espírito. Podemos ter, assim, ao nosso lado espíritos de muita luz e de aparência comum. E não damos valor, porque nós focamos só no que vemos exteriormente. Então, isso em tudo, seja na família, seja entre os amigos, os inimigos que a gente considera inimigos, no trabalho, nos encontros, em qualquer lugar, em todo lugar, né? Então, olha que interessante, né? Uma vez faz muito tempo, né? Meu marido até era vivo nessa época. A gente não ia de carro para São Paulo, a gente ia de ônibus. Então eu tinha que atravessar o rio, andar uns 2 quilômetros na mata para poder pegar o ônibus. E quando eu cheguei para pegar o ônibus, eu perdi o ônibus, né? E eu disse, mas como é que eu vou? Não tenho condução para ir, porque o ônibus só passa 3 vezes por dia, de manhã, na hora do almoço e de tarde. Então eu disse, nossa, como que eu vou conseguir ir para São Paulo? Porque eu precisava ir para São Paulo. Então, aí eu fiquei pensando, de repente passou uma perua. E essa perua parou. Ela parou e perguntou, você está indo para onde? Eu fiquei em dúvida, eu falei, eu estou indo para Juquitiba. Eu dou uma carona para você. Eu olhei bem, eu disse assim, eu acho que eu vou aceitar. E subi. E fomos conversando na perua, ele foi até Juquitiba. Quando ele chegou em Juquitiba, ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para São Paulo. Aí ele perguntou, em que lugar de São Paulo? Porque ele falou, nós estamos indo lá no Alto da Lapa. Eu disse, nossa, e eu justamente era onde eu precisava ir, né, na casa da minha irmã, que é no Alto da Lapa. E no final, o que foi? Ele me levou quase até a minha irmã. Então eu nem precisei tomar ônibus, né? A perua me levou quase perto dela. E eu consegui realizar todas as coisas, parece que todas as portas foram abertas. E eu voltei tarde, né? E o último ônibus, ele sai de Jequitiba mais ou menos umas 11 horas, né? Quando ele pega os alunos da escola. E eu consegui pegar esse ônibus, voltei de noite, né? No escuro, e parei onde era, assim, o ponto do ônibus, para depois atravessar a mata. Quando eu desci, ali, então não tem claridade, eu estava com aquela velinha da lata, né? Lata que tem uma velinha dentro. E tinha um homem, parecia até um mendigo, né? Ele também estava do outro lado, onde eu tinha que atravessar a rua para poder atravessar a porteira para poder seguir até a minha casa. Aí eu fiquei em dúvida, né? O motorista até parou um pouquinho, mas ele tinha que seguir em frente. E eu comecei a andar e esse mendigo se aproximou de mim. Ele se aproximou de mim, eu na hora eu fiquei com bastante medo, porque é mata, não tem ninguém, né? Não tinha nenhuma pessoa ali, nada. Aí ele só perguntou, você tem um pão? Aí eu disse assim, na hora eu pensei, nossa, graças a Deus que eu comprei pão. Eu peguei, dei 2 pãezinhos para ele, e ele pegou, se virou. Então, eu peguei e segui em frente. Eu dei 2 passos, olhei para trás para ver onde que ele estava, mas não tinha mais ninguém. Na hora que eu olhei que não tinha mais ninguém, eu me lembrei, porque nós íamos num centro de Umbanda, né? E nesse centro de Umbanda tinha um boiadeiro, que era o boiadeiro da cabeça desse responsável desse centro. E o boiadeiro sempre falava, quando nós estivermos ajudando você, vai aparecer alguém que vai te pedir um pão. Então eu me lembrei na hora, eu disse assim, nossa, olha que coisa maravilhosa. Eu fui ajudada por esse tempo todo, por essa falange dos boiadeiros, para que tudo desse certo, até pegar uma carona, resolver todos os problemas, voltar para casa, tudo correu tão bem. E esse mendigo, de uma aparência tão feia, que eu tive medo, né? Ele veio só pedir um pão, mostrando como nós nos enganamos com a aparência que e nos ilude, né? E que a gente realmente às vezes fica perdido com isso tudo que acontece, né?
Por isso, nós precisamos desenvolver esse sentir, observar, desenvolver o amor, mais do que nos julgarmos com o nosso campo mental, né? Que eles vão ver a matéria, né? Mas não vão ver o espírito, né? Que existe na matéria. Aqueles que alcançaram frequências mais elevadas, eles não precisam mostrar isso para ninguém. Por isso eles são humildes e podem até passar desapercebidos. E sempre eles são vistos mais pelo plano espiritual, porque é por causa da frequência que eles emitem, da frequência de luz que eles emitem. E essa frequência que permite a proteção, que as portas sejam abertas, receber intuições com sabedoria, né? Os homens, eles até podem ser enganados, mas o plano espiritual, ele vem além da aparência externa. E porque nós só vemos a matéria, às vezes a gente pode matar a força dos nossos irmãos, né, que vem daquilo que eles fazem, né? Vou dar um exemplo, né? Eu sempre fiz ikebana, né, que é arranjo de flores, né? E uma vez eu tive que sair, fui para São Paulo. Nessa época meu marido já tinha falecido, passado pelo plano espiritual. Então, eu voltei, não pude voltar no mesmo dia, voltei no outro dia. E quando eu cheguei, o meu filho falou assim: ah, mamãe, você vai ficar muito feliz com o que eu fiz. Olha, arrumei toda a casa, fiz faxina e fiz até uma ikebana. Quando eu entrei em casa, que eu olhei, nos meus olhos, aquilo não estava tão limpo assim. E aquela ikebana não era realmente uma ikebana. Mas eu pensei, nossa, se eu falar que não está limpo e que isso não é uma ikebana, eu vou matar ele. Essa força, essa impulsionadora que fez ele fazer isso. Então eu elogiei ele. Na hora que eu elogiei, ele sentiu tanta força e cada vez que ele fazia melhor, né? Outra época eu fiquei doente, então eu fiquei acamada e sempre eu gostei de pulverizar com água as flores ou dentro de casa ou em volta da casa, pulverizei com água, principalmente na época mais seca. Então, quando eu fiquei doente, o que eles fizeram? Eles fizeram a mesma coisa, ia todo dia pulverizar as flores com água, como eu fazia. Então, eu acho que a gente é um exemplo das coisas. As pessoas nos observam pelo exemplo que a gente dá, né? E elas, às vezes, não é o que a gente fala, mas é aquele que as pessoas veem a gente fazer. E eles fazem, cada um como eles sabem, mas eles fazem. E então, isso é o mais importante. Por isso a gente tem que olhar não a aparência, a gente tem que ver o ser humano, tem que ver o nosso irmão, que está ali se esforçando para fazer, né? Então, olhemos os nossos irmãos encarnados com outros olhos, né? Assim, com olhos de amor, porque são nossos irmãos e estão evoluindo como nós. E vamos respeitar como cada um já consegue fazer as suas coisas. Não vamos olhar a aparência nem os atos. É o nível de cada um, como nós temos o nosso nível. Vamos observar isso para a gente viver com essa simplicidade que Jesus nos ensinou.